Sejam bem-vindos ao Tour pela Minha Bíblia! Eu sou a Gabi do Falei com Amor e eu sempre compartilho fotos de anotações e também de desenhos com vocês lá no Instagram. Porém, eu nunca mostrei um tour completíssimo pela minha Bíblia e neste vídeo você vai conhecê-la por completo. Então, se você ainda não é inscrito no Falei com Amor, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações e ajude o Falei com Amor a crescer, combinado? Conversando então um pouco sobre a minha Bíblia. Ela é a Sua Bíblia, da editora Thomas Nelson Brasil, e o nome dela é Sua Bíblia por quê? Uma vez que você fez as suas anotações nela, ela passa a ser sua, diferente de todas as Bíblias que existem. A tradução dela é Nova Versão Internacional, NVI, e você só encontra a sua Bíblia nesta tradução, tá bom? E aqui na descrição eu vou deixar o link para ela, e esse link é de associado do Falei com Amor, e se você comprar por ele, você também ajuda o Falei com Amor a crescer sem custo adicional para você. A minha Bíblia de capa marrom tem a letra do tamanho normal, logo ela tem 2 colunas de texto com espaço para anotação lateral em todas as páginas. A Bíblia de letra grande, ela tem uma coluna de texto, ela é maior no tamanho dela e o espaço para anotação é exatamente o mesmo. O que vai mudar, então, é uma coluna e ela ficou um pouquinho maior. Esta folha tem a gramatura de 40 gramas, o que é muito superior ao mercado. O que vai diferir da de letra grande é que a letra grande tem 34 gramas, então é levemente com uma gramatura menor, mas também é super superior à do mercado. E o que importa é que a opacidade do papel é ótimo, porque você não vê a folha que está aqui embaixo e nem a escrita que está no verso, a não ser que você esteja contra a luz igual eu estou agora. Mas se você não tivesse, você não consegue ver. E isso conta muito na hora de você fazer as suas anotações e seus desenhos também. Já tem vídeo completo no canal de todos os materiais que eu uso, tá? E eu vou deixar, inclusive, aqui na descrição para você já assistir depois desse vídeo. E se você quiser que eu faça um comparativo sua Bíblia de letra normal e de letra grande, você já comenta aqui que eu trago um review completíssimo, porque agora eu só quis mostrar as principais características da minha Bíblia. Vamos para o tour! E o meu primeiro desenho foi aqui em Gênesis 1, que eu fiz flores. Vocês vão perceber que eu amo desenhar flores. Então eu escrevi, ele viu que era bom, com umas florzinhas, porque eu gosto muito. E logo na página seguinte tem a colagem exclusiva do Falei com Amor. Essas colagens que são originais do Falei com Amor, você encontra no nosso grupo do Telegram, tá aqui na descrição para você entrar no grupo. São gratuitas, é só entrar em arquivos que você consegue imprimir e fazer a sua colagem. A gente faz essas colagens em lives, tá? Então acompanhe também o Instagram do Falei com Amor, porque a gente sempre combina de fazer junto. Cada um imprime o seu e cada um faz na sua casa. Aqui eu fiz uma florzinha no canto, mas na verdade foi para testar a Stabilo Boss e deu errado. Aqui em Gênesis 21 tem a colagem original do Falei com Amor sobre Sara, que nós fizemos no Dia das Mães. E aqui do outro lado eu fiz um colorido com lápis de cor, bem simples de fazer, escrito como as estrelas do céu na história de Abraão. Ainda em Gênesis, na história de Moisés, fizemos uma colagem aqui também do Falei com Amor. O Moisés bem bonitinho aqui, abrindo o Mar Vermelho, com alguns versículos, e tem todo um significado, cada partezinha daqui, com as tábuas, escrito libertador, com um versículo, então ficou bem legal, gosto bastante desse também. Aqui eu desenhei a vara de Arão sendo florida, porque ele foi escolhido por Deus e sua vara floriu, e eu fiz essa parte que eu me apeguei muito a Arão enquanto eu estava lendo a Bíblia. Aqui em Deuteronômio 6 eu fiz anotações sobre a Trindade. Eu gosto bastante de anotar a origem das palavras, o que cada uma significa. E eu fiz colorido, imprimi um papel coloridinho aqui, um post-it, para ficar uma anotação mais bonitinha. Juízes foi um livro que eu estudei um pouquinho mais profundo enquanto estava fazendo a leitura anual da Bíblia neste ano. Então, em Juízes, eu fiz algumas anotações. Eu escolhi o lápis de cor amarelo para fazer e fui anotando. Aqui tem uma colagem de Débora, também do Falei com Amor, também está no Telegram, tá? Esse daqui eu fiz essa ilustração pelo Procreate no meu celular. E aqui os outros itens, porque Débora significa abelha. Em Ruth eu tenho esse desenho, escrito Fidelidade, Humildade e Propósito. Foi um dos primeiros desenhos que eu fiz na minha Bíblia também. E Ruth eu marquei tudo de rosinha.
Já em Salmos 23 tem essa colagem. Eu peguei todos esses itens do Pinterest, da internet, fui rasgando papel. Foi uma das minhas primeiras colagens e aqui eu ainda não fazia pacote de colagem do Falei com Amor, eu ainda não sabia ilustrar digitalmente, então eu pegava as imagens da internet. Fica aí de ideia para você também. Aqui em Salmos 41:3 eu coloquei sobre Jesus afofar nosso travesseiro. Essa passagem tem bastante significado para mim, é uma menininha espreguiçando. Aqui em Salmos 56 eu coloquei que Deus está cuidando com um pássaro, porque eu sempre me lembro dos pássaros nessas passagens. Aqui em Salmos 119, versículo 18, eu achei essa mocinha no Pinterest, não me lembro de quem é o desenho, e ela tava com os olhos vendados, e eu gostei bastante, escrevi Abra Meus Olhos. E aqui em Salmos 119 e 105 eu fiz um farol. Salmo 139, um dos meus salmos favoritos. Esse foi um dos meus primeiros pacotes de colagem que eu coloquei. Os teus olhos viram meu embrião, tu me sondas e tu me conheces. E aqui, como versículo principal, Salmo 119:14. Então esse pacote de colagem também do Falei com Amor. Aqui em Provérbios 12:10, sobre o justo cuidar de seus animais, eu fiz um Dutch Round todo pintadinho, porque o Pistache, meu cachorrinho, é um salsichinha todo pintado, então para lembrar dele. Aqui em Provérbios 15:24, eu fiz as abelhas com um favo de mel, porque fala que as palavras agradáveis são como um favo de mel. E aqui em Provérbios 31, eu fiz essa silhueta feminina, escrito uma frase do pastor Odailson, que ele fala que as mulheres, elas não se escondem, mas é porque míopes não as buscam. E a porta de entrada do evangelho na terra foi o ventre de uma mulher. Eclesiastes foi outro livro que eu já estudei completo, então vai ter anotações em todas as páginas. Eu gosto bastante de fazer anotações em tudo quando eu já estudei, pode ver que eu faço por baixo, assim, no meio também. E a cor escolhida para Eclesiastes foi o lápis de cor azul. Então aqui eu fiz o tempo, né? Aqui uma colagem super simples, rasguei papel craft e papel reciclável. Aqui é um raminho de um dos pacotes de colagem do Falei com Amor, que eu colei também, então a gente vai aproveitando. Fechei com uma bússola, porque no final ele fala que nós vimos de tudo sobre Eclesiastes, mas o importante no final é temer a Deus e obedecer os seus mandamentos, e isso me lembrou muito uma bússola, porque é nosso guia. Agora já em Isaías, temos uma águia aqui no cantinho, umas florzinhas que eu fiz num vídeo com vocês, o vídeo Como Desenhar Sem Saber Desenhar. E aqui foi o meu último desenho, é uma aquarela bem simples, tem o IGTV lá no Instagram também, que eu passei o lápis de cor e depois aquarelei ele. E é sobre Isaías 41:10. Aqui, sobre fazer novas todas as coisas, eu coloquei várias flores, inclusive no meio da Bíblia fica de ideia, que eu achei que ficou bem fofo. Eu voltei um pouquinho porque eu notei que eu tinha pulado esse desenho, eu lembrei dele porque ele significa muito pra mim, que está lá em 2 Reis 20, no versículo 5, o Senhor diz: ouvi sua oração e vi suas lágrimas, eu o curarei. Neste dia que eu fiz esse desenho, eu não estava tão bem, e eu tinha feito uma oração muito sincera pra Deus, e foi bem no dia que eu li. Então eu coloquei aqui as lágrimas em formato de florzinha, porque foi uma oração respondida. Daniel foi o primeiro livro que eu estudei nesta Bíblia, mas não tem tantas anotações assim. Aqui no cantinho tem o leão, da Cova dos Leões, e no final tem mais anotações. Aqui em Amós, que fala sobre a constelação de Órion, eu fiz a constelação de Órion aqui, coloquei por cima do texto, eu achei que ficou bem fofinho, delicado. Eu não gosto de fazer muitos desenhos em cima do texto, mas nesse caso aqui, como é bem fininho, eu não me importei. E depois passei uma canetinha amarela em cima das estrelinhas para ficar fofinho. E aqui escrevi Senhor é o seu nome. Aqui em Jonas foi um livro também que eu estudei completo, não fiz muitas anotações, mas fiz uma baleia. Aqui na entrada para o Novo Testamento tem o meu desenho favorito, que é o Calvário. Esse Calvário eu demorei muito para conseguir desenhar. Ele foi bem trabalhoso, porque para dar profundidade apenas com caneta preta deu um pouquinho de trabalho, mas é meu desenho favorito. Eu amo essa entrada do Novo Testamento, significou bastante para mim. Mateus é um livro que eu estou estudando completo, ainda não terminei, mas você vai perceber que tem bastante anotações, até aqui no meio, ó, quando eu faço um puxadinho assim. Aqui tem o Pescadores de Homens, com um anzol e uns peixinhos, bastante anotação, e eu escolhi esse verde água para fazer a pintura dos meus textos favoritos. Aqui tem um passarinho, quando fala que Jesus cuida de nós. Aqui tem mais um desenho sobre Eu lhes darei descanso. Aqui eu também coloquei o trecho de um livro que eu já li sobre oração. Aqui eu coloquei uma foto, né, uma foto mesmo, impressa.
para ficar mais coloridinho. Aqui no final de Mateus, o texto termina no meio da página. Então, essa foi uma colagem de Páscoa que eu fiz. Essa ilustração aqui foi um desafio para mim, porque é o Jesus de The Chosen. E foi a ilustração que eu já fiz, que eu mais gostei, também pelo Procreate. E eu disponibilizei para vocês lá no Telegram. Aqui a gente escreveu durante a live várias frases que nos lembravam sobre o sacrifício de Cristo. Então eu gostei bastante. É minha colagem favorita. Eu tinha falado que tava lá em Gênesis, mas é essa daqui. Aqui no final de Marcos eu fiz um mapa do mundo. Pintei com essa caneta dourada. Pintei um pouquinho por cima do texto, mas ainda dá para enxergar. Gostei bastante. Lembrando que os materiais já estão todos lá no vídeo. Materiais para Bible Journaling aqui do canal. Aqui também é uma colagem em João 1, que fala sobre o Cordeiro de Deus. E essa colagem eu também fiz quando eu ainda não fazia pacote de colagem com imagens da internet. Aqui eu fiz um Jesus segurando um cordeirinho, quando Jesus lava o pé dos discípulos. E logo depois tem a videira, quando fala que eu sou a videira verdadeira. Aqui em Atos eu coloquei uma frase bem grande, quando eles reclamam que Paulo e seus homens estavam causando alvoroço, porque eles estavam pregando sobre Jesus. Agora em Romanos, o meu livro do coração, foi o primeiro livro que eu estudei muito profundamente, teve um significado, um divisor de águas na minha vida. Então Romanos tem bastante anotação. Aqui no cantinho eu fiz aquele colorido com borboletas sobre justificação pela fé. Tem algumas notas semi-transparentes coladas também, aqui um papelzinho que eu fiz anotação. Anotações bem profundas sobre cada capítulo. Aqui é um post-it preto que eu tenho. Esse foi o primeiro desenho que as pessoas mais gostaram lá no Insta. Quando eu postei, eu tava começando. E são os 4 elementos, porque fala que quaisquer poderes não serão maiores do que o amor de Cristo por nós. E isso me lembra os elementos. Aqui, falando da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, uma borboleta, porque fala não vos conformeis com os padrões deste mundo. E aqui no meio eu fiz um extra de anotações com papel vegetal. Colei aqui no meio com washi tape. Aqui tem um desenho que remete a nem a morte, nem a vida, nem anjos ou demônios. Esse desenho é da Bruna do Poeticamente Flor, eu pedi autorização para ela para reproduzir na minha Bíblia. Aqui em Coríntios eu fiz uma aquarela usando minhas mãos com os dedos assim, depois passei com um pincelzinho e um lettering aqui. Coríntios 13, sobre o amor. Coloquei os pássaros porque alguns pássaros são monogâmicos, ficam com os seus parceiros o resto da vida e isso é muito fofo e o amor me lembram pássaros. Aqui em Gálatas eu fiz 2 rostos que se combinam na mesma linha, porque somos todos iguais. Em Efésios 4,15 temos uma colagem também do Falei com Amor, que foi o versículo que deu origem ao Falei com Amor. Aqui em Filipenses tem uma ovelhinha, porque humildade me lembra ovelha. Em Timóteo, falando sobre a Bíblia, tem livros saindo flores. Tiago tem o estudo completo no IGTV de todos os capítulos para você fazer lá no Instagram. Aqui no começo tem um espelho e aqui tem 2 mãos falando sobre oração. Em Pedro, nesse versículo que fala o fogo que surge entre nós, tem também um isqueiro saindo florzinhas. Aqui em 1 João 3 tem um peixe, porque os cristãos eram conhecidos como íquetes, que significa peixes. Então eu coloquei um peixe bem coloridinho, eu fiz esse ano, adorei. E aqui, fechando o nosso tour, falando sobre Deus é amor. Então esse foi o tour pela minha Bíblia, espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam, deixem um comentário aqui falando se vocês gostaram e não deixem de acompanhar o Falei com Amor no Instagram e no Telegram. O link de tudo está aqui embaixo, não se esqueça também de ver os outros vídeos do canal, tem várias informações legais para vocês. E é isso, um beijo, fiquem com Deus e até semana que vem!